Boa tarde a todos os meus alunos. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para falar, dizer, recomendar aos meus alunos algumas leituras sobre os intelectuais brasileiros que explicaram o Brasil, levando em consideração que os três primeiros intelectuais a explicar o Brasil foram exatamente Gilberto Freire, e essa explicação foi dada, através do livro Casagrande e Senzala. O segundo grande intelectual que vai também explicar o Brasil é Caio Prado Júnior. E além destes dois, nós temos Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, quando escreveu Raízes do Brasil. O trabalho do Caio Prado Júnior pode ser visto também no livro História Econômica do Brasil. O livro História Econômica do Brasil é muito importante nesse período em que nós vamos ter da própria elite brasileira, intelectuais que tiveram sua formação superior, que estudaram também fora do Brasil e procuraram tessiturar as malhas das primeiras grandes teorias para a explicação do Brasil. Nós sempre começamos com Casagrande e Senzala, tá certo? Eu sempre digo a vocês da importância de ler Casagrande e Senzala, porque é importante a leitura de Casagrande e Senzala, porque nós dizemos que Casagrande e Senzala é um dos pilares, é uma das estruturas do pensamento social. Ao lado de Sérgio Buarque de Holanda e de Caio Prado Júnior, Gilberto Freire elabora, tessitura, escreve uma obra original. Ela é uma obra também polêmica, que traz assuntos que são também polêmicos. O estilo dele é um estilo próprio, é um estilo literário e com uma pesquisa da vida cotidiana, uma pesquisa sistematizada, eu diria que uma pesquisa da vida cotidiana, das formas de fazer, dos elementos da vida cotidiana, que a sua preocupação não vai ser uma teoria sobre a formação do Estado, tá certo? De partidos políticos. Não. Ele vai trabalhar com uma dualidade, a Casagrande e as senzalas. De um lado, eu tenho a vida dos senhores, dos grandes proprietários de terra, tanto da açucarocracia como os barões do café. Do outro lado, são os escravos, que são explorados, que trabalham para dar a sustentação a toda essa formação. Eu diria que em Roberto Freire
aqui, desculpe, eu diria que também em Gilberto Freire, ele tessitura algo que a gente chama, né, de invenção do mito da democracia racial. Mas, na verdade, ele não pesquisa com tanta profundidade o escravo que trabalhava, né, na própria lavoura, o escravo que trabalha de 5 da manhã até 10 da noite. Ele, claro que ele vai citar tudo isso, mas ele também dá ele dá uma conotação em que o escravo que está nesse cotidiano mais próximo dos senhores, né? Uma outra coisa importante na obra de Gilberto Freire é que ele vai mostrar que o Brasil é mestiço, que todos os brasileiros, eles têm um pé na senzala e um pé na oca. Quando ele traz os costumes do índio, o cotidiano do índio, os sabores da comida elaborada pelo índio, a louça, do mesmo modo, ele vai também trazer, tá certo? Os sabores de todos os alimentos que são elaborados, da comida elaborada pelos escravos. E uma outra colocação muito importante é que o homem que vem de Portugal para fazer a administração e que se torna o proprietário da terra, traz também os elementos culturais, como a própria Casa Grande, não é? Que imita a quinta portuguesa. Ao lado das casas grandes, nós vamos ter as capelas, que imitam também a quinta portuguesa, porque as quintas de Portugal, elas possuem, né, é o grande palacete, né? E ao lado desses palácios nós temos também as capelas. Se vocês investigarem todo o Nordeste, a região da cana-de-açúcar, vocês vão encontrar capelas e casas grandes e também o que ficou das senzalas. Um outro detalhamento de Gilberto Freire é que ele, para fazer essa pesquisa, ele utiliza também as fotografias, as cartas, os diários, os documentos, né? A documentação que ficou nas igrejas, a documentação que ficou também, né, que os atuais proprietários de terra guardam consigo. Então é um livro que tem uma certa cor, que tem um certo cheiro, que provoca determinadas sensações, né? Tudo isso porque mostra também até os hábitos sexuais do índio, os hábitos sexuais dos senhores, né? Os amores, os desejos, as perversões, as pulsões de morte em uma sociedade, né, que tem pulsões de morte, que tem dominação, que tem arrogância, né? E um elemento inconsciente que Gilberto Freire coloca é que o próprio senhor de engenho colocado na sua obra, né, ele mostra esse homem católico, fervoroso, mas esse homem também administrador, que fazia da Casa Grande um banco, que fazia da Casa Grande um local administrativo, né? A Casa Grande funcionava com várias funções, com funções também de proteção, né? E a vida aqui é um patriarcalismo. O Senhor é um patriarca que possui uma verdadeira constituição não escrita das casas grandes e senzalas,
porque é ele que vai estabelecer essa ordem econômica, essa ordem política, né? A própria organização da Casa Grande, com seus salões, suas salas, suas mesas, cadeiras, objetos, louças, tudo isso está delineado, né, nessa democracia racial. Democracia racial porque é como Gilberto Freire viu essas contradições, essa exploração, né? Mas quando elas se aproximam, o lado do senhor e o lado do escravo, o lado do senhor e o lado do índio, né? Então consubstancia esse novo homem no aspecto antropológico, né? E no aspecto também biológico, que é um homem mestiço. Agora vamos também falar um pouquinho sobre a história econômica do Brasil de Caio Prado Júnior e sobre a importância de Caio Prado Júnior para explicação do Brasil. Caio Prado Júnior, ele traz uma interpretação, né? Essa interpretação do Caio Prado Júnior é dentro do modelo teórico metodológico do materialismo histórico dialético. Então ele vai explicar o Brasil analisando a infraestrutura e a superestrutura política, né, jurídica, e a própria superestrutura, a questão ideológica também. Então nós podemos dizer que o intelectual, né, que Caio Prado Júnior, esse intelectual, explica o Brasil a partir da tese de que houve uma colonização efetivada pelos portugueses. A partir disso aí, né, ele vai dizer que o Brasil contemporâneo tem uma genealogia, tem uma arqueologia exatamente nessas diversas fases, né, pelo qual passou o Brasil, e que isso vão dar os elementos formadores da sociedade brasileira. Uma sociedade, não é, que esqueceu dela própria para fazer o que vinha de fora, o que estava pontuado, né, dentro desse modelo de, eu diria que ele tessitura esse sistema capitalista, mas um sistema capitalista que traz um primeiro momento, que é o pré-capitalismo, né, com um mercantilismo de exploração, um mercantilismo de colonização, um mercantilismo com escravidão, um mercantilismo de administradores que não têm uma preocupação realmente com o futuro do povo brasileiro. Então, desse modo, nós vamos encontrar aqui o método de Marx, e junto ao método de Marx, contribuições, né, de aspectos históricos, porque ele vai trabalhar o Brasil colônia, o Brasil das capitanias hereditárias, o Brasil dos governadores nomeados pela metrópole, o Brasil que se torna, né, a colônia principal de exploração de Portugal, principalmente no período do pai de Dona Maria I, da própria Dona Maria I, né? Essa expoliação, esse desejo de levar do Brasil todo o ouro, né,
e essa implicação com taxas, com impostos, tudo que Portugal fazia necessitava, né, de criar mais taxas, mais tributos, mais dízimos em cima do povo brasileiro. E o terceiro teórico importantíssimo, né, para a gente entender essas construções é Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, ele escreve um livro chamado Raízes do Brasil, do ponto de vista teórico-metodológico. Ele traz uma epistemologia weberiana, ele trabalha com os tipos ideais, onde ele constrói, ele mostra esse tipo de homem brasileiro através do homem cordial. Então, a abordagem de Raízes do Brasil, tanto é uma abordagem histórica, como é uma abordagem social. Uma outra coisa importante em Raízes do Brasil é que ele vai mostrar também uma leitura bem histórica, né? E como o Brasil lidou com o poder, como esse poder foi disseminado, né? Como as pessoas se comportam com o que é público, com o que é privado, como o público passa a ser privado, não é? Como os comportamentos, eles são comportamentos formulados, oriundos, não é? De como o poder ele vem de cima para baixo. E o outro autor, os outros autores, que nós vamos fazer um pequeno comentário, já é da segunda fase, né? Nessa primeira fase, nós temos essa grande tríade: Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freire. Cada um com uma metodologia, cada um com uma epistemologia e com determinadas preocupações que distinguem os três, mas que quando você lê os três, você consegue, não é? Consegue compreender melhor por que nós somos assim, por que nós estamos assim, nessa situação. Vamos para dois autores da segunda fase, do segundo momento, que é Darcy Ribeiro, tá certo? E Raimundo Faoro. Então, Darcy Ribeiro, ele escreveu, ele é um dos intelectuais mais importantes, né? Foi doutor honoris causa 2 vezes, foi reitor da Universidade de Brasília, ele teve que ser exilado e tem uma verdadeira obra que merece ser contada, lida, fichada por todos nós. No povo brasileiro, Darcy Ribeiro mostra o processo civilizatório, né, no Brasil. É um verdadeiro encontro, ele mostra um verdadeiro encontro entre os portugueses que chegavam nas terras brasileiras e os índios, né? Como se deu esse encontro. É uma verdadeira antropologia no sentido, né, das lutas travadas, da forma como aconteceu a exploração, não é? O enfrentamento de mundo desse povo na busca contínua de riquezas, né, de projeção social. E o livro traz vários Brasis, não é? Porque eu sempre digo que o livro é importante demais e que traz vários Brasis, porque ele vai, não é,
mostrar o que é, o que foi, como foi criado, tá certo? Esse Brasil crioulo, esse Brasil que ele chama de Brasil caboclo, o Brasil que ele chama de Brasil sertanejo, né? Do homem do sertão, o Brasil que ele vai chamar de Brasil caipira, e os Brasis sulinos. Então, esse autor foi capaz, né, de modo muito apaixonado, tá certo? Mostrar a história, o caráter do povo brasileiro, com traços mestiços. Não era preocupação dele, né, os grandes esquemas teóricos metodológicos. Não era preocupação dele, né, aquele foco de análise centrado nas questões da formação do Estado, mas sim do povo propriamente dito, né, dessas identidades e das diferenças que provocam um verdadeiro movimento dentro, né, da própria formação da identidade do brasileiro. E por último, eu venho aqui falar um pouquinho também do livro chamado Os Donos do Poder. Os Donos do Poder e da Formação do Patronato Político Brasileiro. É a obra de um advogado que foi da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Um homem muito preocupado com democracia, com igualdade, tá certo? Que é Raimundo Faoro. A obra do Raimundo Faoro também também parte do ponto de vista teórico-metodológico, né, de uma pesquisa do tipo weberiana, das regras, né, do Weber, das ideias do Weber, do Max Weber. Então ele estuda esse estamento burocrático que tem origem lá na dinastia de Avis, né, na antiga dinastia de Portugal, né, depois na dinastia de Bragança. E esse estamento burocrático é quem vai definir o tipo de sociedade que veio se formar no Brasil colônia, e que depois do Brasil colônia, tá certo? Essa sociedade estamental foi também, não é, objetivada no Brasil imperial, como o imperador Pedro I, como o imperador Pedro II, né, e da sua continuidade dentro da Primeira República, da República do Café com Leite, e chega até de Dom João I a Getúlio Vargas. Então é muito interessante fazer a leitura sistemática da tese do Estado patrimonialista e da tese desse Estado e dessa sociedade patrimonialista e burocrática ao mesmo tempo, aonde ele vai tessiturar exatamente a fase da história de Portugal. Ele começa nessa fase da história de Portugal, né, da realização do Estado português, de como ele vai se consolidar, como ele vai ser objetivado, a passagem da Casa de Avis para a Casa de Borgonha, da Casa de Avis e posteriormente para a Casa Bragantina, e como a Casa Bragantina vai administrar todos esses bens, né? Vai criar essa burocracia palaciana, de poder, e como isso vai chegar no Brasil, a ponto, né, de mostrar o poder dessa burocracia, um poder tão forte, um poder
tão, né, cheio de mandos, tão cheio de estruturas, quanto o poder das propriedades rurais e das casas grandes e senzalas, tanto na época da açucarocracia, como na época, né, do café, dos grandes senhores do mundo do café. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês, essas leituras que eu fiz, de História Econômica do Brasil, do Cabo Parado Júnior, Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, O Povo Brasileiro, elas foram leituras que eu tive a oportunidade de ter uma professora chamada Dalci da Silva Cruz, e na disciplina do mestrado em Ciências Sociais, há décadas atrás, Dalci, ela fazia os grandes seminários, né? Aqueles grandes seminários em que cada aluno ficava com um desses livros para fazer a apresentação do seminário, fazer o fichamento de todos esses livros, né? Ela ensinava também como a gente deveria ler, deveria fichar, deveria elaborar tudo isso. E a grandiosidade do ensino de Dalci fez com que a maioria dos seus alunos se interessassem por essas leituras dos explicadores do Brasil. Ela também trabalhava com Celso Furtado, trabalhava com outros autores, Florestan Fernandes, mas hoje eu preferi só concentrar um pouco da minha fala a partir desses três pilares, né, da formação intelectual brasileira e da antropologia e da sociologia brasileira. Dalci, posteriormente, foi professora da minha filha, no mestrado de Ciências Sociais e no curso de Ciências Sociais. E os alunos, quando descobriram, né, que Dalci tinha sido professora também dos pais dos alunos, né, carinhosamente também chamavam, claro que sem ela ver, mas de uma forma carinhosa, né, vovó Dalci. Porque ela foi assim uma espécie de grande, ela é, né, uma grande intelectual da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez mestrado na área de Sociologia Rural, depois defende uma tese sobre os explicadores do Brasil, uma tese de doutoramento, que teve como condutor um ex-aluno dela, né, que foi o Williton Germano, um professor extremamente dedicado, tanto ao mestrado como ao doutoramento da área das ciências sociais. Então eu agradeço aqui a vocês por terem me escutado.